Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias hoje no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Em Lucas, capítulo 16, é onde nós vamos ler e ter o texto base dessa noite. Lembrando que nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e hoje nós estudaremos a 15ª parábola, intitulada a Parábola do Rico e o Lázaro. Talvez algumas versões vai falar sobre o rico e o mendigo. E vamos aprender um pouco sobre esse texto nessa noite, amém? Lembrando que a nossa escola bíblica, é às quartas-feiras, Aqui é o nosso culto de ensino, nosso culto de estudo. Então, a gente vê a importância, Nós não temos, já faz um tempo que a gente não tem a escola bíblica dominical, mas nós temos a escola bíblica nas quartas-feiras, amém? Então, eu espero que você esteja aprendendo e crescendo no conhecimento e na graça do Senhor. Vamos lá, Lucas capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 19, amém? Diz assim: Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Irmãos, essa parábola, ela cai numa questão interessante para alguns estudiosos, em afirmar que ela propriamente não é uma parábola, mas uma história real que Jesus estava contando. Bom, ela é dada nesse impasse entre ser uma parábola ou ser um fato verídico que aconteceu. Mas a realidade é uma. A realidade é que Jesus, ele começou a trazer ensinamentos gloriosos, verdadeiros para a nossa vida. Algumas doutrinas fundamentais o Senhor começou
a manifestar através dessa sua palavra, através dessas suas falas. O que nós vamos ver, irmãos, como introdução e o motivo dessa parábola é justamente a respeito de uma série de coisas que Jesus vem mencionando a respeito sobre os fariseus, pela dificuldade que os fariseus tinham muitas vezes de entender que não era por serem fariseus, não era por serem judeus, não era por serem filhos de Abraão que eles estavam salvos, não eram por serem ricos que eles eram salvos. Até muitas vezes desprezando alguns dos seus irmãos, como a gente falou na parábola, acredito, da semana passada, não foi a parábola do filho pródigo, e justamente Jesus menciona essa questão aí. E o interessante aqui, se a gente pegar como uma linha de introdução a parte ainda do capítulo 16, se você voltar comigo no versículo 14, observa só. Eu sempre te aconselho deixar o texto principal sempre marcado, tá? Se você não quiser deixar a Bíblia aberta, mas pelo menos um marcador para ficar simples quando a gente quiser voltar nele, mas deixa sempre aberto, fácil de manuseio, para que a gente possa conferir a leitura. Versículo 14 diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhe disse: vós sois o que vós justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Então, observe, irmãos, aqui que, de certa forma, era algo que até servia como escândalo aqui para os judeus. Porque os fariseus, quando eles começaram a escutar, e isso já vem de uma outra parábola aqui, que é a parábola do administrador infiel, né? Já vem de outra parábola essa questão, essa construção aqui. Porque Jesus começa a trazer a ideia de acumular tesouro no céu. Sempre Jesus pregou dessa forma, irmãos. Que nós devemos até pegar os bens desse tempo para empregar em relação ao reino de Deus. É o que vai dizer aqui, todo o conteúdo do capítulo 16, é isso. Mas os fariseus começavam a caçoar, a zombar de Jesus, né? A respeito dessa questão. E Jesus começou a dizer o seguinte: olha, agora a lei de Moisés, os profetas, vigoraram até João, os profetas, mas daqui para frente, ou seja, Jesus começa a falar de um novo tempo, um tempo da graça. Por que isso, irmãos? É interessante a gente frisar, porque ser rico no período da lei era um sinal do favor de Deus sobre as pessoas. Ser rico, ter herdade, ter dinheiro, ter herança, ter dinheiro, né, de uma forma geral, era algo que marcava a vida daquela pessoa como uma pessoa que tinha a mão, o favor de Deus sobre a vida dela. Tá? Agora, é por isso que os discípulos até ele tem uma certa dificuldade para começar a pensar dessa forma. E Jesus está dizendo que daqui por diante, ou seja, do tempo, né, de João, por diante, que entra o seu período, a coisa muda de figura, ou seja, aí ele fala assim, ó, todo homem se esforça, todo homem por entrar nele. Ou seja, é uma questão aí que o que mostra ricos, pobres, judeus ou não judeus, né? Todo homem, para que ele possa entrar no reino de Deus, ele deve entender um meio de salvação através de Cristo Jesus. E não simplesmente a aparência dele, ou seja, não era porque ele era um fariseu. Veja só, quando Jesus começou a falar sobre entesourar no céu, sobre não... Irmão, outra coisa que eu quero frisar, eu sempre tenho frisado aqui, Deus nunca teve problema com riqueza, irmãos. Quem tem problema com riqueza somos nós. Nós que temos problema com dinheiro, Deus não tem problema com dinheiro, irmãos. Deus não tem problema de enriquecer ninguém. O problema é que nem sempre nós estamos prontos para enriquecer ou para ter algo a mais. Deus nunca teve problema com isso, não. Porque Deus enriqueceu muitos homens, está entendendo? Então, não existe essa questão, o rico não herda o reino dos céus se o coração dele estiver plantado nessas coisas. Aí sim, é verdade. Tá? E é o que a gente vai ver ao longo dessa leitura que a gente fez. Mas observa que Jesus está dizendo que o único meio agora
agora, né, que todo homem deve chegar a Deus é através de Cristo. Ou seja, muitos que eram fariseus, muitos que eram ricos, mas não eram salvos e se achavam salvos. E até por se achar, eu sou filho de Abraão, eu sou filho da promessa, eu sou filho da linhagem de Abraão, então reservado um céu. Não, eles se enganavam também a respeito disso. E essa parábola tem exatamente a ver com essas coisas. Bom, nessa parábola, irmão, Jesus, ele coloca aqui dois personagens, né, que vai girar em torno aqui do nosso estudo. O primeiro é o rico, né, e em segundo lugar, o Lázaro. E como a leitura sugeriu aqui, a Bíblia diz que esse homem rico, ele desfrutava de uma tamanha riqueza. Ele se vestia de púrpura, né? A púrpura, ela era digamos assim, um tecido nobre, né? Só para pessoas que tinham realmente condições, né? Pessoas muito ricas que podiam se vestir. Ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E a Bíblia diz que todos os dias ele se regalava, ele tinha um banquete, ele se banqueteava de forma esplendidamente. Mas em contrapartida, irmãos, Jesus vai mostrar agora um cenário contrário a esse, que desse homem rico. Ele vai falar de um homem pobre, e o nome desse homem é Lázaro, e esse homem estava todos os dias às portas da casa desse rico, e ele mendigava ali, ele sentia fome, e o desejo dele era comer das migalhas que caíam da mesa dos banquetes daquele homem. E ele era ferido de chagas, ferido de úlceras, né, de chagas pelo seu corpo, e onde os cães, os cachorros vinham atormentar-lhe lá. Então, são esses dois personagens que Jesus apresenta, dois homens ricos, ou melhor, um homem rico, um homem pobre, dois personagens vivos, porém, de repente, os dois morrem. E é a partir daí, irmãos, que vem realmente os ensinamentos para a nossa vida. Então, veja só, vamos ver aqui que o homem Lázaro, o Lázaro, ele morreu primeiro, e ele foi tomado, né, acolhido pelos anjos, e foi levado até o seio de Abraão, tá? Ele foi guardado no seio de Abraão. Passou algum tempo, não sei quanto tempo, a Bíblia diz que morreu também o rico, e ele foi sepultado, tá? E foi sepultado, e ele foi para o inferno. Bom, na minha tradução fala inferno. Algumas versões vai falar Hades, ou seja, um estado parcial do inferno, tá? Então vamos observar, os dois morreram agora e foram para lugares distintos. Então veja o que eu quero falar aqui, a respeito do ensino da salvação. Bom, o rico, ele não foi condenado porque ele era rico, e o Lázaro não foi ao céu ou ao seio de Abraão por ser pobre, não. Porque, irmãos, não é por obras e não é por aquilo que a gente tem ou deixa de ter que nós somos salvos, tá bom? Até para que a gente não possa entender mal, entender dessa forma, porque quando Abraão fala assim, olha no versículo 25, Abraão diz assim, disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento, né? Aparentemente, lendo e olhando o texto assim, a grosso modo, a pessoa pode até entender, quer dizer, então, que o rico foi condenado porque era rico e o Lázaro foi salvo porque era pobre. Não, de forma alguma, não é isso que a Bíblia ensina. Mas a gente começa a entender, a ter uma percepção, tá? Que o rico, irmãos, ele realmente não era salvo. Por quê? Não. Porque mostra que ele não era salvo. Porque, bom, o princípio que alguém se declara salvo é amar a Deus e amar o próximo. A Bíblia vai dizer que se a gente não consegue amar o próximo que a gente vê, nós não podemos amar se a gente não consegue amar a Deus, ao próximo que a gente vê, nós não conseguimos amar a Deus que a gente não vê. Então, aquele homem via todos os dias aquele Lázaro, aquele homem pobre, mendigando, ele via. E a gente não vê aqui, de forma alguma, ele usando de benevolência, de caridade com a vida daquele homem. Então, não era porque ele era rico que ele foi condenado, mas porque realmente ele demonstrava um amor a Mamon. Tá? Ele demonstrava um amor às suas riquezas. E realmente ele não tinha nenhum tipo de amor, ele não era solidário, ele não era de forma alguma, usava de compaixão e de misericórdia com aquele que estava praticamente dentro, da sua casa, a porta da sua casa, e ele não demonstrava nenhum tipo de amor, nenhum tipo de caridade. Lázaro, porém, a gente passa a entender que
ainda que ele fosse pobre, ainda que ele fosse cheio de chagas e feridas, mas se ele foi salvo, claro, leva-nos a entender que ele era uma pessoa temente a Deus, independente da sua situação física, financeira que ele vivia, né? Então a gente vai ver, irmãos, que isso aqui não tem nada a ver, que o rico foi condenado por ser rico e o pobre, lá o Lázaro, foi salvo por ser pobre. Isso não tem nada a ver, tá bom? Então desconstrói essa ideia aí, porque a gente sabe que não é por obra, né? Como diz Efésios 2:9, que nós não somos salvos por obras, mas nós somos salvos por justificação. Amém? Somos justificados. Se o Lázaro foi salvo, porque ele foi justificado. E eu quero ler 2 textos com você, para a gente fundamentar, né, realmente aí esse ensino, essa doutrina da salvação, que não é por obra, mas sim por sermos justificados. Deixa Lucas aí guardadinho, e vamos lá em Romanos, no capítulo 5, e o versículo 1. Amém? Romanos, capítulo 5, versículo 1. Deixa Lucas lá com o marcador de Bíblia para a gente voltar lá na sequência. Então diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, segunda carta de Paulo a Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo também 5, e o versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, observa aqui que nesse texto, irmãos, várias doutrinas, ela começam a ser pontuadas aqui, tá bom? Então, qualquer homem, tá, que ele seja salvo não é por obras de caridade, mas ainda que seria um meio de manifestar que é salvo, tá? As obras, ela não nos salva, mas ela identifica a nossa justificação. Ela identifica a nossa salvação. Então, se aquele homem rico usasse de caridade, isso era possivelmente uma demonstração, tá, que ele era um homem temente a Deus e que se compadecia do seu próximo. Ou seja, ele estava bem, digamos, estruturado na sua riqueza, tá bom? Digamos, por ser filho de Abraão, né? Porém, achando que de repente tinha um lugar preparado para ele, né, quando ele partisse. Bom, a Bíblia não dá respaldo para isso de forma alguma. Outra questão aqui que nós vamos ver nesse texto é que há um juízo após a morte. Por quê? A Bíblia diz que o Lázaro morreu, né? E ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E é interessante essa questão dos anjos, porque a gente começa a ver que os anjos, eles trabalham, eles ministram a favor da igreja, né? Então, realmente, né, cremos dessa forma como o texto aqui fala, e Jesus não deixou passar esse detalhe aqui por passar, irmãos. Certamente isso mostra, né, parte daquilo que os anjos ministram a favor da igreja. Então, quando o Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Tá? Então, quando o rico também morreu, ele foi levado para o inferno. Então, o que é que a gente vê aqui? Há um juízo após a morte. Há um juízo para os bons e para os maus. Vamos lá em Hebreus. Abra a tua Bíblia comigo lá em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Amém? Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Veja só. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Os homens morrem uma só vez. Não existe na doutrina bíblica, na doutrina cristã evangélica, não existe a ideia da reencarnação de várias, né, vidas e várias mortes, várias encarnações e várias reencarnações. Não, tá? Não existe.
Então, a Bíblia nos fundamenta isso, tanto é que Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou, amém? O que é ressuscitar? É voltar a viver no mesmo corpo, amém? É voltar a viver o mesmo corpo ali, ainda que Jesus quando voltou, ele voltou, né, sendo a mesma pessoa, mas num corpo agora de glória, dando a ideia, né, que ele é o princípio da ressurreição. É porque quando Lázaro, né, outro Lázaro que não é esse, o Lázaro da história de Marta e Maria é outro que não tem nada a ver com esse Lázaro aqui da história do rico, tá? Mas quando Lázaro, lá irmão de Marta e Maria, ressuscitou, ele veio no seu próprio corpo. Né? A gente vê o filho da viúva de Naim, a gente vê lá a filha de Jairo, todas aquelas pessoas que ressuscitaram vieram no seu próprio corpo. Jesus, quando ressuscita, é a mesma pessoa, é o mesmo Senhor, só que ele vem num corpo agora glorificado, um corpo de glória. Né? E esse corpo é um corpo interessante porque Jesus comeu, né? Jesus tanto comeu com aquele corpo, como Jesus atravessou parede com aquele corpo lá. É interessante isso, né? E Jesus é o princípio, né, da ressurreição, ele é o principal, ele é o primogênito da ressurreição. Mas o que nós estamos vendo aqui agora é o seguinte, é que há um juízo após a morte. Amém? Ou seja, o juízo não acontece aqui. Aqui é o lugar que nós estamos decidindo, que nós estamos resolvendo a quem nós servimos, a quem nós seguimos. É aqui nesse plano, é aqui nesse tempo, é aqui nessa vida, irmãos. É por isso que nós pegamos sempre, negamos assim, batemos nessa tecla. Irmãos, vigiem pela sua salvação. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que nós podemos partir. Mas uma coisa é certa, todo homem, tá? Ele veio, ele nasce e depois ele morre só uma só vez. E depois disso vem o juízo de Deus. Vem o juízo, ou o paraíso ou o inferno. Tá? Então aqui a gente vê essa questão também de um juízo de Deus, ele é determinado ao homem após a sua morte. Outra questão interessante também, irmãos, é a gente ver aqui que há existência do paraíso e há a existência do inferno. Tem gente que diz assim, mas o inferno não existe, gente que diz assim, o inferno é aqui. Já ouviu isso, essa expressão? O inferno é aqui, depois que a pessoa morre, se acaba. Bom, isso é uma teoria da pessoa que está falando. A Bíblia diz que existe sim um lugar de tormento, chamado inferno, e a Bíblia diz que há um lugar de consolo, que é o paraíso. Então vamos lá, vê o versículo 23 aqui de Lucas, Lucas 16, vamos voltar lá, texto principal, a partir do versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Então, esse lugar existe, irmãos. Jesus começou a pontuar o paraíso, o lugar de descanso, né? O lugar de consolo. E Jesus pontuou também o inferno, que é um lugar de tormento. Tá? Agora, é claro, nós não vamos entrar nessa questão hoje, vamos falar disso, mas esse lugar de tormento, ele não é propriamente dito, digamos, o inferno em seu estado definitivo. Vamos dizer que ele é o inferno em seu estado de transição. Tá? Por quê? Porque esse lugar de tormento é um lugar onde os mortos sem Cristo estão aguardando a ressurreição final para serem lançados no lago de fogo e enxofre, como a gente leu em Apocalipse, né, no domingo passado. Então, esse aqui é um lugar onde os mortos estão aguardando, como o paraíso também. Ele é um lugar onde os salvos estão aguardando a ressurreição para poderem entrar nas bodas do Cordeiro. Amém? Não vamos entrar nesse mérito hoje, mas só para a gente ter aqui uma ideia, tá certo? A gente ter uma ideia desse lugar de gozo e desse lugar de tormento. Então, eles existem. Jesus não falou aqui, irmãos, de um lugar, digamos assim,
de melhoramento, né? Como algumas doutrinas falam, né? Sobre o purgatório, sobre o limbo, ou sobre outro qualquer lugar, né? De aspecto transitório, que a pessoa pode evoluir lá. Não, isso aqui é definitivo, ou seja, uma vez que a pessoa morreu e é salva, ela está salva. Uma vez que a pessoa morreu e está condenada, ela está condenada. Não tem nada que se faça para que a pessoa, depois que ela parte, né, depois da sua vida pós-túmulo, vamos dizer assim, né, ela possa melhorar, ela possa piorar. Está entendendo? Então não adianta nenhum tipo de procedimento. Ninguém decide por ninguém salvação. Salvação é algo pessoal, peculiar, que cada um escolhe por si. Não adianta depois que alguém morrer, aí eu vou orar pelo meu ente querido que morreu, para que Deus lhe dê um bom lugar. Irmão, se ele morreu em Cristo, não é eu que digo, é a Bíblia. Se ele morreu em Cristo, o paraíso, o lugar de consolo. Aqueles que morreram sem Cristo, irmãos, isso é uma realidade, porque o mundo às vezes tenta romantizar a morte, né? Às vezes as pessoas tentam romantizar, da forma, fulano morreu, né? Tal pessoa morreu, agora ele está com Deus. Bom, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não diz que todos que partem irão para o céu. Não é assim. Não é dessa forma, né? O caminho de salvação é Cristo. Mas Jesus deixa bem claro, né? Jesus deixa bem claro que há um lugar de tormento e há um lugar de consolo, e que esse lugar é existente. E que aqui, depois dessa vida, há um juízo de Deus. Irmãos, se a gente entendesse isso, nós viveríamos dia e noite apegados com o Senhor. Se nós entendêssemos o amor de Deus, mas também a ira e justiça de Deus. O Deus que ama é o mesmo Deus de justiça, é o mesmo Deus de juízo, é o mesmo Deus, o mesmo Cristo que dirá assim: vinde benditos do meu Pai. É o mesmo Cristo que dirá: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E ele não será mau, e ele não será perverso, e isso não retrata de que ele é um Deus injusto de forma alguma, porque ele mesmo se deu como acesso ao homem de salvação. Então, aquele que disser assim: vinde, benditos do meu Pai, e entrai no gozo do teu Senhor, preparado desde a fundação do tempo, é o mesmo Cristo que se deu como caminho e acesso para que essa pessoa fosse salvo. E o mesmo Cristo que dirá assim: olha, apartai-vos de mim, maldito, que eu vos não conheço. A pessoa não poderá dizer: mas Senhor, tu está sendo injusto comigo, porque esse mesmo Senhor, ele se fez como caminho para que essa pessoa herdasse o reino de Deus. Então ele não é um Senhor injusto, ele é um Deus justo. Ele julga em seu justo juízo, porém ele dá o acesso e a liberdade para que todo aquele que nele crê seja salvo. Irmão, se a gente entendesse o juízo de Deus como a gente entende o amor de Deus, eu acredito que nós temos muita facilidade. O mundo tem uma grande facilidade para entender o amor de Deus. É como a gente vê as pessoas dizendo assim: mas Deus não lançará um ser humano no inferno. A gente escuta isso das pessoas. Mas Deus não fará o mal a ninguém. Não, realmente, Deus não faz o mal a ninguém, né? Deus não faz o mal, Deus não tem prazer. A própria Bíblia diz que Deus não tem prazer na condenação. Deus não tem prazer. Não é porque Deus quer a escolha de ir para a perdição eterna. Não é uma escolha de Deus, é uma escolha do homem. Então Deus não é mau, Deus não é perverso, Deus é justo. Mas o homem começa muitas vezes a romantizar e a dizer: tal pessoa morreu, agora está lá no céu cantando, agora está lá no céu cantando piada, agora está lá no céu fazendo... Irmãos, a Bíblia nos ensina aquilo que nós não apenas acreditamos ou pensamos, mas a Bíblia nos mostra a realidade daquilo que é. A realidade. Então nós temos que encarar Deus não apenas na sua essência, né? Não apenas no seu, digamos assim, no seu manifestar, ou seja, no seu atributo de amor, mas também no seu atributo de justiça e de juízo. Se a gente começar a entender Deus como juízo, assim como a gente entende o amor de Deus, nós vamos temer mais pela nossa salvação. Nós vamos temer mais. Então, nós cremos e falamos daquilo que a Bíblia nos ensina.
Não é porque nós tiramos da nossa cabeça que se morrer sem Cristo está condenado e se morrer com Cristo está salvo. É a Bíblia, é as Escrituras que nos ensinam. Então ela mostra a existência do paraíso e a existência do inferno. Eu já conversei com pessoas para elas dizerem assim, mas eu não acredito que Deus vai lançar os filhos dele no inferno. Eu disse, você está certíssimo. Deus não vai lançar os filhos dele no inferno, porque filho de Deus não vai para o inferno, de forma alguma. Filho de Deus não. E qual a diferença? Deus não enviará filhos, Deus enviará os que não são filhos, porque o que nos torna filho de Deus é quando nós cremos em Cristo como Senhor e Salvador, quando nós cremos que Ele morreu pelos nossos pecados. É isso que a Bíblia diz? A todos, pois, quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, né? João 1:12, né? Todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, está definido, está decidido. Deus não mandará seus filhos. Filho de Deus não será lançado ao inferno. Agora, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que optaram pela não salvação, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, bom, aí é outra questão, né? Então, há sim a existência desse lugar após o julgamento, após o juízo de Deus, após a morte. Depois que o homem morre, segue-se o juízo. Se ele morreu em Cristo, paraíso. Se ele morreu sem Cristo, ele está no inferno, ou seja, num lugar de tormento. Outra coisa interessante, irmãos, que esse texto ensina para a gente, é que algumas religiões, algumas seitas, elas dizem que depois que o homem morre, ele cai no esquecimento. Ele não sabe mais se ele está, morreu, ele apagou. Bom, não é isso que a Bíblia ensina. Porque nós começamos a ver aqui que há um estado, sim, de consciência após a morte. Tanto é que o rico reconheceu Abraão. Olha, ele não é contemporâneo, eu acredito que ele não é contemporâneo de Abraão, né? Ter vivido com Abraão. Mas ele reconhece Abraão. E ele reconhece o Lázaro. E ele sabia até o nome do Lázaro ainda, né? Do pobre que era Lázaro, ele sabia o nome dele. Então você começa a ver que há uma consciência após morte, ou seja, morreu, acabou, o camarada ficou inconsciente lá, né? E acabou, outros acreditam que depois reencarna e depois aquilo outro. Não. O que a Bíblia nos ensina aqui, irmãos, o que a Bíblia nos ensina, tá? É de um estado de consciência. E não apenas esse reconhecimento, né, da figura de Abraão e do Lázaro, mas a gente vai ver agora o estado de consciência de sofrimento. Observa, vamos voltar no versículo 24. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmãos, o que eu entendo aqui nesse texto é que tanto há uma consciência de sofrimento, que ele está queimando nas chamas, ele está ardendo em chamas. Há uma consciência de lembrança das pessoas, de reconhecimento das pessoas. Há uma consciência também, né, de reconhecer o seu estado deplorável de sofrimento. Então isso é interessante a gente pensar e a gente ver, porque Jesus, ele pontua essa doutrina, que esse ensinamento, tá? De uma consciência, e tanto é que ele reconhece, e ele começa a dizer, olha, deixa Lázaro vir até aqui, molhar, né, o dedo dele na água, e depois tocar na minha língua aqui, porque estou em chamas. Aí Abraão vai dizer assim, filho, não tem como. E o interessante aqui é que ele depois vai falar assim, então permita-me, né, permite, né, que Lázaro, ele vamos voltar aqui para o texto aqui para a gente falar exatamente, né? Veja só o versículo 25, né? Quando ele fala do versículo 24, que ele estava ardendo em chamas, aí ele fala, ele está no lugar de consolo, tu no lugar de tormento. Aí ele fala assim, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós,
De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para cá, nem os de lá passar para nós. Então, veja só, havia uma separação, né? Ou seja, isso daqui já nos traz outro ensinamento. Que uma vez que a pessoa morre, segue-se o juízo, elas vão para lugares distintos, há uma consciência de onde elas estão, e outra questão, de forma alguma, elas podem sair dali. Elas podem sair dali. Então isso, irmãos, biblicamente, para nós que somos cristãos evangélicos, nós não cremos de forma alguma que uma pessoa, depois que ela morre, ela volta. De forma alguma. Tá? Não há como ela voltar. O próprio Jesus declara isso aqui. A própria Bíblia diz, morreu, segue-se o juízo de Deus. Não há como ela voltar para reencarnar, e não há como ela voltar para assombrar alguém. Os mortos voltaram, estão assustando, estão assombrando. A Bíblia nos ensina, tá, que quem atormenta as pessoas não são pessoas desencarnadas, espíritos humanos, mas são espíritos malignos. É isso que a Bíblia nos ensina, que são demônios que atormentam as pessoas. E nós vamos ver nos evangelhos, pessoas atormentadas por espíritos malignos, e não espíritos humanos, espíritos malignos, demônios. Jesus as libertava. Então a gente entende aqui outra doutrina, né, que após a morte, tá, segue-se o juízo, a pessoa ela segue o destino segundo o juízo de Deus, né, daquilo que ela creu ou deixou de crer, e lá ela tem consciência do seu estado, e ela não pode sair dali para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Não tem esse meio. Aí observa só, ele continua dizendo assim. Então replicou, Pai, versículo 27, eu te imploro que o mandeis à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas tampouco, se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, ele continua insistindo, né? Querendo que Lázaro pudesse voltar, envia Lázaro à minha casa. Não tem como, porque quem morreu não tem como sair mais daqui. Quem está no paraíso permanece no paraíso, até segundo a ordem de Cristo, para a ressurreição. E aquele que morreu sem Cristo permanecerá no lugar de sofrimento até a segunda ordem de Cristo para a ressurreição. Observe que a Bíblia, irmão, mesmo o perdido, mesmo o pecador condenado ao inferno, ele não reencarna, ele ressuscita. É por isso que a Bíblia vai dizer bem-aventurado os que têm, os que participam da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição, irmãos, ela se dá em 3 tempos, tá? Em 3 tempos a ressurreição. Vamos falar dentro de 3 tempos. Ou seja, a primeira ressurreição, Cristo é a primícia da ressurreição, como Paulo ensina em 1 Coríntios 15. Ele é a primícia da ressurreição. Depois, os que morreram em Cristo, como ensina Paulo em Tessalonicenses, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, nos encontraremos com ele nos ares e seremos, né, levados, né? E a terceira etapa da primeira ressurreição dar-se-á quando os que morreram na tribulação, o período de 7 anos da ação do anticristo na terra, os que morreram em grande tribulação, eles ressuscitarão. Isso é dado o tempo da primeira ressurreição. Até aí, até a tribulação, ninguém que ressuscita
são dos condenados. Os que morreram sem Cristo só vão ressuscitar, né, lá no juízo final, aonde Daniel ele vai dizer que muitos ressuscitarão para a vida eterna e muitos ressuscitarão para vergonha e desprezo eterno. Então veja que o rico ele queria que o Lázaro ressuscitasse e fosse até a casa dos seus pais pregar o evangelho lá, avisar para eles que o lugar que o irmão estava era um lugar de tormento. E Abraão disse, não é assim que funciona. Quem está aqui não passa para lá, quem está lá não passa para cá, e ponto final. Lá eles têm Moisés e têm os profetas. Não sei se isso aqui é uma referência que Moisés, era o tempo que Moisés estava vivo, ou os profetas, ou eles têm o escrito bíblico, ele tem Moisés escrito, ele tem os profetas, ele tem os ensinamentos, mas ele ainda argumenta dizendo, não Abraão, não pai Abraão, se algum dos mortos ressuscitasse, o testemunho seria mais forte. Será que isso é verdade? Alguém poderia pensar, puxa, mas é verdade, né? Se um morto ressuscitasse e viesse, as pessoas creriam teriam mais fé. Mentira. Engano. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou, irmãos. Jesus ressuscitou. E Jesus veio e pregou o evangelho. E Jesus se deu como vivo, se apresentou como ressurreto. E mesmo assim, muitos dos que ouviram Jesus, muitos de hoje que ouvem de Jesus, que Jesus ressuscitou, irmãos, que Jesus ressuscitou, irmãos, o mundo não questiona, né? A história do cristianismo, ela gira em torno da ressurreição de Cristo. E muitas pessoas, até que não professem a fé em Cristo, se perguntar o que foi que aconteceu com Jesus após o terceiro dia, ele vai dizer, ressuscitou. Mas mesmo assim, essa pessoa não segue a Jesus. Então a gente vai ver aqui, irmãos, que o único meio de salvação é Cristo. Se eles não ouvem Moisés, não ouvem os profetas, não ouvem nem ao Cristo ressurreto, ressuscitado. O que é que nós estamos pregando hoje aqui? A Cristo e a Cristo ressuscitado, como Paulo fala. Não é assim que Paulo ensina, né? Paulo falava para a igreja de Coríntios, e eu prego a vocês a Cristo e a esse Cristo ressurreto, ressuscitado. A obra de salvação que ele realizou. Então a gente vai ver, irmão, que as pessoas, elas rejeitam o único meio de salvação. Elas ouvem a Moisés, elas ouvem os escritos de Moisés, elas ouvem os ensinamentos dos profetas, elas ouvem os ensinamentos apostólicos, elas ouvem as doutrinas de Cristo. E mesmo assim, muitos serão condenados. Muitos que estão sentados nos bancos, nas cadeiras de igrejas, ouvindo a Cristo e Cristo ressurreto, ressuscitado. Mesmo assim, essas pessoas não serão salvas. Porque não basta apenas a gente ouvir de Cristo. Não basta apenas a gente ouvir de Cristo. Nós temos que viver Cristo. Amém? Nós temos que viver a sua palavra. Nós temos que entender, irmãos, que a salvação é dada quando nós cremos no Senhor, e o crer não é simplesmente dado através de uma fé, digamos assim, abstrata. Na nossa fé, irmãos, ela se torna real, porque a nossa fé, ela está embasada na nossa obediência, nas nossas obras. É isso que Tiago fala, fé sem obra é fé morta. Fé viva é fé com obra. Se eu amo a Cristo, então eu vivo Cristo. Eu renuncio o mundo. É como uma pessoa pode perguntar, mas se Cristo morreu pelos pecados da humanidade, então eu estou salvo, eu posso pecar. É como Paulo diz no capítulo 5, 6 de Romanos, de forma alguma. Se cremos em Cristo, morremos com Ele. E é impossível, uma vez que morremos com Cristo, sepultados, né, pela sua morte, ressuscitamos para o pecado? De forma alguma. Ressuscitamos para honrar a sua vida, contanto que na nossa vida haja novidade de vida nova. Amém? Então, observe, irmãos, como essa história, né, ou essa parábola, quantos ensinamentos de doutrinas gloriosas traz para a nossa vida.
sempre nos mostrando, né, a veracidade das Escrituras. A Bíblia é real. Irmãos, Jesus sempre pregou e ensinou a respeito do inferno. Leia os evangelhos que você vai ver. Jesus falando, mostrando, ensinando. Jesus vai dizer que nesse lugar chamado inferno, né, lá o bicho dele não morre, né? Ou seja, o tormento é para sempre. A quem pertence esse lugar? Ao diabo e a seus anjos, e a todos quantos não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Jesus vai mostrar que o inferno ele é dado como a segunda morte. A segunda morte. A primeira morte é a morte física, mas a segunda morte, irmãos, só o pecador que morreu sem Cristo que vai morrer a segunda morte. Aquele que morreu em Cristo, ele não vai morrer a segunda morte, de forma alguma. Ele teve uma morte da carne, do físico, mas a morte espiritual é o afastamento definitivo de Deus. E isso é para aqueles que foram lançados no lago de fogo e enxofre. Então, você pode ter duas referências aqui de inferno, tá? Uma, o lugar de tormento, e a outra como o lugar definitivo, como o lago de fogo e enxofre. Tanto é que lá em Apocalipse vai dizer que até o inferno, até esse lugar, né? Algumas versões vai falar o cemitério, esse lugar de tormento vai ser lançado dentro do lago de fogo. Então, que a gente possa aprender com essa verdade bíblica, com essas doutrinas bíblicas, tá? Existe consciência após a morte? Sim, tá? O inferno e o paraíso é real, é um lugar de consolo e um lugar de tormento. Só existe um meio de salvação, que é Cristo, amém? E outra questão, há um juízo após a morte do homem. A vida, vamos dizer assim, a vida, né? Existe vida pós-túmulo, né? Ou seja, ou no seio de Abraão, ou no paraíso, ou no inferno, lugar de tormento. Que o Senhor nos fortaleça, irmãos. Vamos continuar com a nossa fé, com a nossa salvação. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos colocar de pé, por gentileza. Vamos colocar de pé, vamos orar. Amém? Louvado o teu nome, Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor,